Oi. Vamos começar? Vou falar do quê? Não sei. Calma, querida, calma. Calma. Oi, gente! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto muito legal. Eu sempre digo isso no começo, né? Porque o vídeo é meu. Tô brincando. Você se considera uma pessoa 880? Tipo assim. Ai, agora que eu já fiz tudo errado, eu vou errar mesmo. Então, eu já saí da dieta, eu já não fiz atividade física, eu já não cumpri a minha meta, então eu fiz tudo errado mesmo. Você já fez isso ou você faz isso com frequência? Fica aqui comigo, nós vamos conversar sobre isso hoje. Então, gente, eu quero começar falando que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades, perdão pelo delay, eu sou de humanas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que existem muitas opções pra gente decidir fazer, comportamentos que a gente pode decidir tomar, coisas que a gente pode decidir falar ou se posicionar, que não precisem ser ou fazer tudo perfeito ou largar tudo de mão. Se você é uma pessoa assim, se você já teve atitudes assim ou tem frequentemente, isso pode querer dizer que você é uma pessoa que não se permite errar, não se permite sair fora do planejado. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, em qualquer processo que nós estivermos, sair fora do planejado é normal. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre dieta, porque eu sempre falo, né? Então, na dieta é totalmente normal sair fora do planejado, até porque dieta não é normal, né? Dieta restritiva, como eu sempre falo aqui. Então, você sempre vai ter essa tendência de ou fazer tudo ou não fazer nada, porque a restrição é muito sofrido pro corpo, sabe? Você tá fazendo ali um esforço para não comer aquilo que você gosta. Isso causa uma extremidade, né? Ou no 8 ou no 80. Aí você escolhe onde é que fica a restrição para você, se é no 8 ou se é no 80. Então, você tá num extremo. E aí, quando você deslizar um pouquinho, você vai pender pro outro extremo. Só que, na verdade, existem muitas possibilidades que a gente pode escolher que não seja só isso. Eu usei aqui um exemplo do contexto de dieta. Mas a gente tem outros exemplos, né? A gente vai querer mudar um hábito, por exemplo, e a gente quer começar, sei lá, vou pegar uma coisa bem aleatória fora de comida, quer começar a ler mais. Aí você se propõe a ler um capítulo do livro por dia. E aí você começa a ler um capítulo, e aí você lê o segundo dia, e no terceiro, no quarto você esquece, já que você esqueceu no terceiro, no quarto você não lê mais nada, sendo que você poderia ter lido 3, 4 capítulos, não seria 7, mas também não seria nada. Sempre quando a gente quer gerar um processo de mudança, essa palavra nos diz muita coisa, é um processo. E processos nem sempre são lineares, nem sempre são padrão, nem sempre são como a gente imagina na nossa cabeça, porque a nossa vida passa por muitas mudanças, o nosso dia a dia, o nosso humor, até o que a gente come influencia em como a gente vai estar no nosso dia. Então nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo conforme planejado, e não estar dentro do planejado precisa estar no planejamento. Me enrolei? Não deu pra entender, né? Volta aí, edição. E não estar dentro do planejado precisa estar no planejamento. Então, por quê? Porque é uma coisa natural. Somos seres humanos, temos aí escolhas, dias bons, dias não tão bons, e isso faz parte da nossa vida. E qual atitude eu preciso ter quando isso acontece? Não é jogar tudo pra cima, e sem pensar o que eu posso continuar fazendo para que eu mude esse hábito que faz parte do meu objetivo, algo que eu decidi que eu quero fazer. Mas existe uma coisa muito importante que, na verdade, ela vem antes desse compromisso, porque se você também tá saindo fora do planejado muitas vezes, praticamente todo o seu processo está sendo de sair fora do planejado, pode ser que você tenha colocado uma meta, ou uma mudança, ou dias, ou prazos que você não tá conseguindo estabelecer nessa rotina, tá muito fora daquilo que você vive. Então, a primeira dica muito importante é estabeleça metas para mudar um comportamento que você tem certeza que você vai conseguir cumprir. Porque quando a gente quer mudar um comportamento, muitas vezes a gente não vai ter motivação para isso. Então a gente vai precisar estabelecer uma meta e um padrão que eu tenho certeza e convicção que eu consigo fazer. Por exemplo, eu quero começar a ler mais. Eu acho que um capítulo por dia para mim é muito, então eu vou colocar que eu vou ler
2 páginas por dia. E isso pra mim é super fácil. Um capítulo já não sei, que pode ser, dependendo do livro tem umas 60 páginas, não sei se eu consigo, mas 2 páginas por dia eu consigo. Ou eu poderia colocar 10 páginas, um dia sim, um dia não. Ia ser mais perto da minha realidade. Então eu estabeleço uma meta muito fácil pra mim. Precisa começar fácil. Precisa ser uma coisa muito palpável, porque o indicativo de que não tá perto da minha realidade é eu começar a errar muitas vezes. Porém, mesmo quando tá perto da minha realidade, eu posso ainda assim sair fora do meu planejado. E isso não é motivo para eu voltar tudo atrás. A segunda dica, então, é se permita errar, porque faz parte do processo e é normal. Se você não errar, tem alguma coisa errada com você, porque ser humano erra, tá? Então, espere o erro. Não espere erro frequente. Aí você tem que adaptar o que você fez, mas espere errar. A terceira dica é: aproveite o processo. Não fique focado só em quando você chegar naquela mudança tão almejada por você, né? Que você quer lá ler um livro a cada 15 dias. Não fica focando só no comportamento, porque quando você olha só para aquele ponto fixo, você vai começar a olhar para o que você não está fazendo de adequado para chegar naquilo e você vai começar a se criticar muito mais. Então olhe para o processo como um todo, aproveite esse caminho que você está seguindo, aproveite as leituras de 2 páginas todos os dias, ou aproveite as escolhas saudáveis que você tem feito, né? E celebre essas mudanças, e celebre a cada página nova do livro que você lê. Olhar em excesso para o futuro em qualquer situação só nos gera mais ansiedade. Para que a gente diminua a nossa ansiedade, a gente precisa estar consciente do presente, do processo em que a gente está passando, das pequenas alegrias, das pequenas conquistas que a gente faz mesmo, sabe? A gente às vezes vê muito na internet as pessoas brincando com o negócio de hashtag gratidão, que se popularizou demais, mas gente, gratidão é uma ótima ferramenta para quem está vivendo um processo de mudança, porque você começa a olhar com gratidão para aquilo que você já conseguiu, né? É muito importante a gente olhar para aquilo que já passou, aquilo que a gente já conquistou, aonde a gente já chegou. A gente cresce nesses processos, a gente se desenvolve nesses processos, e não só quando a gente chega lá no topo, não só quando a gente atinge o objetivo que a gente sonha em atingir. Durante o processo, muita coisa muda, e olhar para isso com um olhar atento, percebendo isso, faz muita diferença. Deixa eu contar uma história rápida para vocês. Eu tinha uma paciente que ela queria muito emagrecer, mudar a relação dela com os alimentos, o comportamento alimentar dela. Era uma paciente que já tinha feito muitas dietas, restrições, inclusive era uma paciente pós-bariátrica. E em determinado período, né, das nossas consultas, ela chegou numa conclusão de algo em relação ao comportamento alimentar dela sozinha, e eu fiquei tão feliz, porque era algo que eu já tinha percebido desde o começo, mas eu não podia, né, entregar para ela, ela tinha que se dar conta daquilo, e ela chegou naquela conclusão sozinha, fazendo os próprios questionamentos internos dela. Então ela cresceu muito, e ela também me mostrou através de ferramentas, né, como o diário alimentar e algumas outras que eu utilizo, que ela tinha mudado muitas coisas, feito várias escolhas boas na alimentação, assim como outros hábitos. Mas quando eu conversei com ela disse que não via quase nada, que não via progresso, que para ela estava a mesma coisa. Então a dificuldade dessa paciente especificamente estava no olhar dela para o processo e não no que ela tinha feito. Eu tinha registros, inclusive na época eu ainda gravava minhas consultas com autorização dos pacientes, então eu sabia que ela tinha mudado muitas coisas, inclusive ela tinha conseguido perceber algo sozinha que no início ela não percebia, mas ela não conseguia enxergar isso. Ela olhava para o processo e dizia: eu não mudei nada, eu não consigo perceber nada, e acabou que ela desistiu do tratamento. Então o nosso olhar sobre aquilo que a gente está vivendo é o que faz toda a diferença. O comportamento gerado de 8 ou 80 é em função de como a gente vê as atitudes que a gente tem. Quando a gente desliza, eu olho para aquilo e falo: não, eu não devia ter feito isso, agora que eu já fiz, azar mesmo. Na verdade, a gente está se auto-sabotando quando a gente faz isso, a gente está desconstruindo algo que a gente construiu. Então é isso, gente. A gente não precisa ir de um extremo a outro, nós podemos optar, né? Nós podemos escolher seguir o nosso caminho, não voltar desde o início, mas fazer aquilo que a gente se propôs. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas. Até o próximo. Tchau!